Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Olá, bom dia aos nossos telespectadores que estão hoje nos acompanhando aqui no Leia a Bula. Estamos aqui eu, doutora Ednilza, né, e com a presença da doutora Socorro, que é a diretora da Fundação Emoan, para a gente falar um pouquinho sobre um tema extremamente importante. Mas antes de começar, vamos dar também um bom dia para a nossa equipe maravilhosa, Liminha, Paulo, Suelen, que hoje estão nos dando aqui todo o apoio técnico, né, e sempre aqui conosco para dar o melhor para cada um de vocês. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho, né, a doutora Socorro hoje veio inclusive toda já, né, linda, maravilhosa, de laranja, porque nós estamos hoje comemorando o Fevereiro Laranja, que é um mês de conscientização sobre as leucemias, não é mesmo, Ednilza? É isso aí, gente, seja bem-vindo ao Leia a Bula. Eu vou deixar que a doutora Socorro se apresente um pouquinho. Eu sei que muita gente conhece que ela é famosa, né? Ela é diretora lá da Fundação Emoan, mas eu vou deixar que ela se apresente. Seja bem-vinda, doutora Socorro. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo convite de vir aqui falar sobre o Fevereiro Laranja, que é um tema para conscientização sobre a leucemia. Então, agradeço o convite, que é muito importante a população saber sobre esse tema que, por muitas vezes, a doença passa despercebida. Então, a família em si também já pode ter um alerta em casa de observar seu filho, seu esposo, sua mãe, ou a própria pessoa, né, para poder identificar algum sinal e sintoma da leucemia e, com isso, agilizar o diagnóstico. E quais são os sinais e sintomas mais comuns, doutora? Fale um pouquinho pra gente, né? Até porque para que toda a população tenha uma ideia do mínimo que pode servir de alerta. Tá. Para entender um pouco de sinais e sintomas, a gente precisa entender um pouquinho da leucemia, né? Então, o que é a leucemia? A leucemia é conhecido como câncer do sangue. Onde que começa? Todos nós temos dentro dos nossos ossos a nossa medula óssea, que muitas pessoas conhecem como o tutano, né? Então, dentro dessa medula óssea que tem a produção das células do sangue. Quais são essas células? Nós temos os leucócitos, que são as células da defesa, temos as hemácias, temos as plaquetas. Quando essa célula da leucemia começa a infiltrar essa medula, ela prolifera descontroladamente, não tem controle, ocupa o espaço dessa medula, desse tutano, e o que acontece? Para de produzir as células normais. Parando de produzir essas células normais, o que nós vamos ter? A falta de produção das hemácias, a pessoa vai ter anemia. E anemia com todo aquele cortejo de cansaço, dores nas pernas, o coração acelera, né? E a falta de produção de plaquetas, sangramentos, que vão desde umas pintinhas, né, geralmente no rosto, no tórax, mas também aquelas equimoses, que são aquelas manchas não elevadas na pele, raramente, mas pode ter hematomas também. Sangramento pelo nariz e pela gengiva também podem ocorrer. E as meninas em fase menstrual podem ter um aumento do fluxo também, às vezes até hemorragias, né? Com a falta de produção dos leucócitos, que são as células brancas, que são as células da defesa, o paciente pode vir apresentar infecções, febre, né? E essas células, elas também saem da medula, vão para qualquer parte do organismo. Quais são os lugares mais frequentes? Nas glândulas, né, que são os linfonodos. Geralmente em região do pescoço, né, que há aquele aumento de volume no pescoço, embaixo aqui dessa região que a gente chama submandibular, mas em qualquer parte do corpo. Pode ir para o fígado e para o baço. E com isso, o aumento do fígado e baço, vai haver um aumento do abdômen, que a gente vê muito bem nas crianças. O aumento daquela barriguinha, né, principalmente por conta do aumento do fígado e do baço. Mas outras partes também podem ser infiltradas, ovário, testículo, sistema nervoso central, na pele, ou seja, qualquer parte do corpo pode ser infiltrada. Nos olhos também, ela é comum principalmente na leucemia mieloide aguda. Doutora, me diga uma coisa, existe assim uma classificação de
cor, faixa etária, para que essa leucemia atinja o paciente? Existe isso, uma diferenciação? Sim. Em criança, mais comum são as leucemias linfoblásticas agudas, porque as leucemias elas podem ser classificadas como agudas e crônicas, né, pelo tempo que é da evolução. Uma evolução mais rápida é considerado aguda. Uma evolução mais demorada, mais longa, é crônica. Mas também pela morfologia, nós podemos ter as leucemias linfoblásticas e as leucemias mieloides. Isso de uma forma bem resumida, né? E aí nós vamos ter leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica e leucemia linfóide crônica, né? E a faixa etária mais comum em criança é em torno de 2 a 4 anos. Isso é importante também porque em torno dos 4 anos, as crianças elas têm uma dor chamada dor do crescimento ósseo, que ocorre em torno desses 4 anos, que é onde ocorre o pico de incidência da leucemia também. Não quer dizer que se a criança tiver uma dor óssea, seja leucemia, mas o que é importante, procurar o pediatra, né, para investigar e ver se realmente é só a dor do crescimento, que geralmente é, a maioria das vezes, graças a Deus é, mas pode ser um dos sintomas de leucemia, né? E assim, em criança, o tipo de leucemia mais comum é a LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda. E o que é bom? A LLA, ela pode curar de 60% a 90% dos casos. Claro que depende não só do indivíduo, depende muito do diagnóstico precoce, depende do tipo, se tem algum fator de risco, né? E uma evolução que seja boa durante o tratamento. Porque esse paciente ele é analisado em várias fases do tratamento e a resposta ele é muito importante para manter a classificação de risco, né? Então, em adulto é muito comum a leucemia mieloide aguda e as crônicas são predominantemente de adultos, mas as crianças também podem ter, principalmente a leucemia mieloide crônica. São raros os casos, mas pode acontecer de 3% a 5%. 80% das leucemias nas crianças são de LLA, 15% de LNA e 3% a 5% de LNC. A incidência, por exemplo, de pacientes hoje que são tratados, né, e que são cadastrados junto à Fundação Hemoam, a senhora teria uma ideia assim de qual tipo de leucemia mais comum que afeta a nossa população e como que está a parte do tratamento, acompanhamento, como que a Fundação hoje tem dado toda a assistência a esses pacientes? Os nossos dados eles são muito parecidos com o da literatura, né? E o tratamento ele é baseado no tipo de leucemia. Tem tratamento, por exemplo, leucemia mieloide crônica. O tratamento é tomar um comprimido diariamente. Só que ela não vai curar, ela vai estabilizar, né? Já a leucemia aguda, ela é um tipo de tratamento que é mais agressivo, né? E assim, dura em torno de 2 anos e meio nas crianças, se ela responder bem, né? Se não responder, ela passa para o segundo tratamento. E tem também o transplante de medula óssea, que muitas pessoas acham que transplante de medula óssea deveria ser o primeiro tratamento, mas não é verdade. A maioria das crianças e adultos, eles curam com a quimioterapia, principalmente as crianças. E em alguns casos, somente quando tem fatores de risco, que eles já têm indicação de transplante. Porque o transplante em si não é 100% de cura, não garante a cura. Porque tem as complicações também, que a gente chama de doença do enxerto, né? Que pode ser aguda, pode ser a crônica, depois de 100 dias. Mas tem um risco muito grande também de infecções no início, porque o paciente ele fica muito tempo com a imunidade zerada, até haver a produção das células, né? Então, tudo isso também colabora com a resposta do transplante. Doutora, me diga uma coisa,
O diagnóstico, é fácil o diagnóstico, qualquer exame, porque às vezes o pessoal não sabe como é que faz esse diagnóstico. A nossa população, ele chega lá e já tô com leucemia. É fácil esse diagnóstico? O diagnóstico não é difícil, mas o que é importante também é frisar é que tem muitas outras doenças que parecem com a leucemia. Mas o que é bom? Um simples hemograma vai nortear o médico para ter uma suspeita de ser leucemia ou não. Claro que se houver alguma alteração no hemograma, não significa que seja leucemia. Nós temos diversas doenças, né, que tanto no exame quanto clinicamente é muito parecido com a leucemia. Por exemplo, citomegalovírus, que é uma virose que acontece que ninguém faz exame porque é um vírus que circula, né? Que pode dar aumento do passo, pode dar aumento do fígado, pode dar queda das plaquetas, pode dar alteração dos leucócitos, né? E não é leucemia, né? Temos outras doenças, Epstein-Barr também muito parecido, algumas outras viroses, né? Então, tem que investigar, tem que ir no médico, seja a criança vai no pediatra e o adulto vai no médico clínico. E se houver alguma alteração no hemograma, não quer dizer que seja leucemia, tem que investigar, pedir essas sorologias, né, para poder investigar e afastar a leucemia. Caso apareça, por exemplo, na leitura da lâmina, se você faz análise e vê que tem a presença de blastos, aí sim, é uma leucemia. Só complementando essa parte da leitura de lâmina, que eu faço também, né? Claro que eu tenho que puxar a sardinha para minha, né? Então, assim, eu vejo que vamos falar assim, alguns laboratórios hoje, eles não fazem leitura de lâmina. Eles só passam no aparelho, tem digamos assim, uma leucocitose e não investiga. E assim, pode passar batido isso, né? Se não fizer realmente a leitura da lâmina, como a gente diz, a específica, a leitura, colocar lá no microscópio, ver como é que estão as células, se tem células maduras, se tem células imaturas, não é verdade isso? Isso é uma coisa muito importante que você está falando, Ednilza, porque realmente o laboratório, ele também tem que ter os dados clínicos do paciente, né? Que muitas vezes não tem, acredito que até a maioria das vezes não tenha. Chega uma amostra, passa no aparelho e aí libera. Não é feita essa revisão. Já né? foi. Isso, todo exame que tem alterações, né, de leucócito, de plaquetas, uma anemia importante, ele tem que passar por uma revisão. Né? Porque muitas vezes uma pequena alteração pode ser o início da doença. E nós sabemos o quanto que é importante diagnosticar precocemente essa doença, porque se eu tenho um paciente que está no início da doença, vamos supor, com 6 mil de leucócitos, vocês não vão entender, mas as news entendem. E leucócito é uma célula que a gente vê no hemograma, gente. E aí, se está no início da doença, né? E se eu não faço a revisão, eu perco aquele momento de diagnosticar a leucemia. E aí quando o paciente vai para casa que volta, às vezes ele chega com 60 mil de leucócitos, 120 mil de leucócitos. Nossa, pior. E aí, em vez de ele ser tratado como baixo risco pela celularidade, se for só essa alteração, ele vai passar a ser tratado como alto risco. E aí são drogas mais intensas, né, para poder segurar essa leucemia e ter maior chance de cura. E doutora, nos conte como que é feito, por exemplo, o rastreamento em saúde hoje para a população que reside nos municípios do interior do estado. É fácil o acesso à questão dos exames de diagnóstico nesses municípios? Eles fazem algum tipo de encaminhamento específico aqui para a Fundação Emoan, a sede aqui na capital? Como que está funcionando todo o trâmite para esses pacientes que são acompanhados pelo serviço de saúde no interior do nosso estado? No interior ainda temos muita dificuldade, né? Tempo atrás eu fiz uma análise de todos os casos de uns pacientes que eu acompanhei.
foram quase 30 crianças. Quando eu pontuei no mapa, 95% estavam somente na região central do estado. Aí vem a interrogação: será que no sul e no norte do estado ninguém adoece de leucemia? Né? A resposta a gente sabe que não é verdade, né? Que na verdade esses pacientes não estão chegando. Então fizemos à época, né, um treinamento dos técnicos de patologia para poder eles enxergarem a célula da leucemia. E até hoje esse grupo está funcionando. E com isso se identifica a leucemia mais precocemente e encaminha para a capital. Nós, no Hemon, não recebemos diretamente esses pacientes para investigar, porque nós precisamos fechar o diagnóstico, né? Então, eles ficam no pronto-socorro, passam pelos exames, quando confirma que é leucemia, aí nós assumimos. Porque lembra que às vezes os sinais e sintomas são parecidos e o exame sugere, mas o que fecha mesmo são exames que a gente faz pelo mielograma, que é um exame de uma punção aspirativa, que a gente tira uma amostra de dentro do ossinho, da medula óssea, e faz análise. E com essa análise nós fazemos a identificação do tipo de leucemia pela citometria de fluxo, que chama imunofenotipagem. Fazemos o cariótipo, né, pela citogenética, para ver se tem algum fator de risco, por exemplo, quem tem uma translocação, que é uma alteração molecular da célula, uma translocação 922, isso é de extremo alto risco, que é o cromossomo Filadélfia, né? E também fazemos a biologia molecular desse mesmo material, onde nós fechamos algumas também alterações moleculares, por exemplo, quem tem a translocação 922 tem um BCR-ABL positivo, né? Isso é meio complicado, mas é só para a gente ilustrar aqui. Então, nós casamos vários exames para poder fechar esse diagnóstico, e eles não só são fatores de diagnóstico, mas também de avaliação e preditivo de resposta, né? Por exemplo, quem tem essa alteração, tempo depois eu faço uma análise e vejo se essa alteração desapareceu. Se desapareceu, significa que o tratamento está tendo resultado. Doutora, para finalizar aqui, que já vai esgotar o nosso tempo, existe uma prevenção? E quanto à cura, há possibilidade de se curar 100% a leucemia? A prevenção ainda não temos como prevenir a leucemia. Nós temos como diagnosticar precocemente. Claro que tem alguns fatores, né, que são considerados fatores predisponentes que são colocados, como radiação, cigarro, mas muitas pessoas chegam e não têm nenhum desses fatores e têm a leucemia. Então a medicina ainda não sabe 100% qual é a causa exatamente para a gente poder prevenir, mas diagnosticar precocemente é importante. E a cura? Podemos curar 100%? Não, ainda não chegamos a isso. Nós gostaríamos de chegar hoje aqui e dizer 100% vai curar. Infelizmente, nós ainda não estamos nessa fase, mas eu já posso dizer o seguinte: na década de 70, 0% de chance de cura. Antes da década de 70. Hoje, 60% a 90% de chance de cura. Já é um bom índice, né? Melhorou, precisamos melhorar mais, né? E estamos buscando, né, melhorias para que esse percentual de chance de cura aumente. Com certeza. Suelen, tem pergunta aí? Não? Todo mundo entendeu a leucemia, né? Gente, se tiver alguma dúvida, entra lá no Instagram da doutora Socorro, no Instagram da Luana, no Instagram da Esnilza, tá? No Instagram do Hemon. No Instagram do Hemon também. Eu queria que a senhora deixasse um recado para a nossa população, para os nossos... Um alerta. Os nossos seguidores. Uma dica, né? Para a gente concluir esse bate-papo sobre leucemia. O que é importante realmente é você identificar algum desses sinais e sintomas, mas não se apavorar. Mas se seu filho ou algum ente seu tiver, ou algum amigo tiver algum desses sinais, tem que procurar o pediatra se for criança e o clínico se for adulto.
para começar uma investigação. Claro que acredito que 99% não é leucemia, mas 1% pode ser. Então, diagnosticar precocemente é importante. E após essa investigação médica, o seu médico vai encaminhar você para o hemólogo. Nós não temos um espaço gigantesco para atender toda a população do estado. Por isso que é importante investigar na rede, né? Os médicos são capacitados para isso durante a sua graduação, depois da sua graduação. Então, você tem que confiar no seu médico, ele tem que fazer a investigação. E caso seja leucemia, ele vai nos encaminhar e nós vamos realizar o tratamento. Muito bem, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui, doutora, que esteve brilhantemente falando sobre as leucemias, né, e esse alerta a toda a população sobre a necessidade da gente ficar em stand-by, de olho nos exames, no check-up anual, levar as crianças no pediatra, isso é super importante, né, e é isso, né, Ednilza, a gente só tem a agradecer. É isso aí. Gente, eu vou deixar um recado aqui, que sempre a gente escuta essa frase, juntos somos mais fortes. Para esse quadro acontecer, olha a participação da Suelen, do Liminha, do Paulo, da doutora Socorro, da Luana, minha. Quer dizer, aqui a gente está levando uma informação que pode salvar uma vida. Uma informação pequena que pode fazer toda a diferença na sua vida, na sua cura, na vida da família, dos que estão ao redor. Então, creia que a gente precisa um do outro. E a gente tem muito a agradecer, tá? Aquela fundação maravilhosa. Eu sou suspeita por falar porque eu trabalho lá, né? Eu adoro trabalhar no Emuan. Então, assim, eu gosto do que eu faço e a gente precisa amar mais o próximo. Então, que vocês sigam a doutora Socorro, @Socorro Socorro Sampaio no Instagram, @Luana Kelly Lima Santana, tudo isso, né? Tudo isso, é um dia de fome mesmo o nome, completo. Então, @Ednilza Guedes Farma lá no Instagram e também o Portal do Holanda no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, WhatsApp, Telegram, vocês não vão deixar de ficar informados. TikTok também, né? TikTok, eu não uso muito TikTok porque é muita coisa. Então, que vocês fiquem conosco toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, no Leia a Bula. Gratidão a todos, equipe. Obrigada, doutora Socorro. Obrigada, Luana. Até o próximo Leia a Bula. Obrigada. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.